Oi, minha gente, tudo bem? Vocês vão ver que só a minha cabecinha aqui por detrás dessa tela. A minha intenção aqui é fazer mais conhecido a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. E o tema que a gente trouxe aqui hoje é sobre santificação. Daí o motivo dessa foto na tela. E essa foto é uma foto do tabernáculo de Moisés, aquele que foi edificado ali, foi montado lá no deserto para transmitir uma mensagem muito poderosa. Sabia que esse tabernáculo, ele é uma figura simbólica, é um símbolo de Cristo e a sua igreja? Por que eu falo a igreja? Porque a igreja, ela está tão unida com o Cristo, com o Senhor, que ela tem a participação do Senhor, porque o Espírito do Senhor está nela. Então, e daí nós falarmos um pouco hoje sobre a santificação de uma forma um pouco diferente, como alguém que compreende de perto quem é o Senhor Jesus. Nem gosto de chamar ele de Jesus, é o Senhor Jesus, porque ele ressuscitou. E o apóstolo João viu ele lá na ilha de Pátimos, o Senhor glorificado, né? E este Senhor é ressuscitado, e ele é o Senhor da igreja. Daí nós falar para vocês que esse tabernáculo levantado por Moisés, claro que falava de Cristo e a sua igreja. A igreja porque ela foi colocada em Cristo através, compreendendo exatamente este tabernáculo. No tabernáculo estava logo na entrada o altar do holocausto, logo depois a pia, depois tinha o primeiro compartimento do lugar, era o lugar chamado lugar santo, onde estava a mesa dos pães da proposição, tinha também o altar do incenso e o candelabro que ficava ali, aquelas 7 lâmpadas acesas o tempo todo, nunca podia se apagar. E depois desse compartimento, o terceiro compartimento, que só o sacerdote podia entrar lá só uma vez por ano, e ele tinha que estar preparado para isso, né? Só o sumo sacerdote. Lá estavam as tábuas da lei, olha só, lá estava com uma amostra daquele maná do deserto e aquela vara de Arão que floresceu. Claro que isso daqui tinha símbolos que estão relacionados com o Senhor Jesus e a sua igreja aqui na face da terra. Logo nós possamos então entender que a igreja do Senhor Jesus, ela tem as características do Senhor Jesus aqui na terra. Não porque ela aprendeu isso, não porque ela conquistou isso com a sua força, mas porque foi lhe dado pelo seu Senhor que fortaleceu a igreja para que ela cumpra então a sua missão. Nesta segunda parte aqui, aqui nós colocamos mais de perto, a gente está vendo aí exatamente o momento que o sacerdote está oferecendo um sacrifício. Ali a pessoa que naquela época que se sentia pecadora, ela trazia então o animal, ficava esperando lá na entrada enquanto oferecia o sacrifício para o seu pecado. Depois nessa outra aqui, já estamos vendo o quê? A pia, essa pia de bronze, onde os sacerdotes sempre lavavam as suas mãos antes de fazer o trabalho de oferecer o sacrifício para Deus. Tem um significado muito grande para todos aqueles que se tornam igreja do Senhor aqui na face da terra, porque a própria Escritura diz que hoje que nós somos o sacerdócio real. Então esse sacerdote representa a igreja, e essa pia, essa água representa a palavra do Senhor que nós estamos sempre ouvindo, todos os dias ouvindo, lendo, praticando e ensinando a palavra. É o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou tentando ensinar a palavra de Deus para aqueles que de repente não têm esse conhecimento e querem ter o conhecimento da santa palavra de Deus. Nessa outra imagem aqui, nós vamos ver o candelabro. Lembra que eu falei que dentro do lugar santo estava 3 coisas, lembra comigo? Olha, a mesa com os pães da proposição, mais na frente lá o altar do incenso, aquele altar do incenso que ficava sempre ali, aquelas ervas cheirosas assim, né? Ficava subindo aquela fumaça, aquele aroma gostoso que representa
a oração dos santos aqui da face da terra, a oração da igreja. E do lado de cá nós estamos vendo aqui esse candelabro com essas luzes acesas representando o Espírito de Deus que atua na igreja. E na outra parte, que é o lugar santo dos santos, estava lá, como já disse, a arca do conceito, que representa a presença do próprio Deus, contendo dentro dessa arca o maná. Lembra daquele maná lá do deserto que sustentou o povo? Aquilo era um símbolo do próprio Senhor Jesus que sustenta o seu povo. Também lá estava a lei, né, a tábua da lei, que todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor sabem o que representa a lei do Senhor dentro dos corações. E também estava a vara de Arão, que floresceu um milagre no deserto, que representa o revestimento, a renovação, que todo dia é dia de começar uma vida com Deus. Então, quando nós falamos de santificação, nós lembramos o quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, depois que nós somos santificados pelo sacrifício de Cristo, quando nós aceitamos o Senhor, agora nós continuamos a santificação, agora já é o processo da santificação, através do Espírito Santo, que por sua vez ele é representado por uma pomba. Não que o Espírito Santo seja essa pomba, a pomba é uma figura, essa figura do Espírito Santo, por causa da sua leveza, da sua brancura, por causa da sua simplicidade, é um dos símbolos do Espírito Santo aqui na face da terra, que mantém aquela santidade adquirida pelo sacrifício, mantém na vida de todos aqueles que eu chamo de igreja do Senhor, porque por mais que a corrupção tenta invadir o mundo e até mesmo as comunidades evangélicas, mas aqueles que são de Deus sempre vão saber que são de Deus e sempre vão receber dentro do seu coração, dentro do seu interior, a santificação através do Espírito Santo, que é o assopro do próprio Senhor. Daí a submissão da igreja ao seu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que representa a eternidade para nós. Ele é a salvação, ele que representa o próprio Criador aqui para nós. Então, por isso que disse: tudo aquilo que pedir em meu nome recebereis. E eu estou fazendo esse estudo aqui no nome do Senhor Jesus. Então, se fala aqui recebereis, então eu peço para que esse estudo possa ser compreendido por pessoas e pessoas possam ser abençoadas pelo Senhor, que é o motivo principal, e único da gente estar fazendo esse estudo aqui, dividindo essa tela com vocês, tá bom? Ó, que nós temos a outra coisa aqui, ó, que é a Bíblia. A palavra de Deus santifica. Por que a palavra de Deus santifica? Porque ela é a palavra de Deus, ela que mostra as leis de Deus, e o Espírito de Deus foi que preparou, que levantou aquelas pessoas para poder escrever a palavra, ao mesmo tempo que hoje a pessoa, quando vai ler a palavra de Deus, tem que estar no mesmo Espírito Santo para compreender. E aí vem o que? Vem a santificação, o processo. Lembra que eu falei no começo? Existem 4 colunas que mantêm a igreja verdadeira aqui firme, esperando o Senhor, que é a santificação, a vigilância, que vamos falar outro dia, a sua missão de trabalho, a sua evangelização, e por último a esperança, esperando sempre o Senhor. Mas hoje estamos falando só da santificação e já estamos quase terminando. Aguenta firme aí. Olha, aqui vamos apresentar algumas pessoas que foram santos no Antigo Testamento, para mostrar que a santificação é a mesma. Para a gente entender o que é santificação, a gente tem que entender a vida dessas pessoas. Eu poderia falar de outras pessoas, vamos falar aqui, porque não dá para falar de todos, vou falar da santificação de Abel. Como que eu posso entender que houve santificação na vida do Abel? Ora, primeira coisa, ofereceu o melhor para Deus, mostrando um relacionamento de adoração verdadeira. Então, santificação nos chama a atenção para isso, é de mostrar o melhor que a gente tem para Deus, para o Senhor Jesus hoje. Hoje o Senhor Jesus é o Deus presente aqui para nós. Então, quando nós queremos apresentar para Deus o melhor para Deus, vamos ter tempo para Ele, vamos buscar a presença dEle, vamos contribuir para que a obra dEle continue aqui na face da terra. E isso é de quem crê para Ele, não é uma interferência humana. Se nós quisermos também entender sobre santificação, vamos lembrar de quem? Um homem que andou com Deus, é tanto que Deus para si o tomou. Lembra de Enoque? Gênesis capítulo 5, 24, mostrando essa
Olha, profunda intimidade com Deus, separando-se da corrupção do mundo para andar em obediência e fidelidade aos princípios do Senhor, foi levado para Deus sem passar pela morte. Então isso fala de santificação. Digamos que esse homem com essa Bíblia na mão aí poderia representar para nós uma figura do Enoque. Claro que isso aqui não é a foto do Enoque, mas entendemos pela vida de Enoque que ele inspira santificação, profunda intimidade com Deus naquela época, né? Que a gente consegue, vou falar de novo, né? Através do Espírito Santo em nós hoje como igreja. Então, de uma certa forma, Enoque já era uma figura da igreja do Senhor dos dias atuais. Enoque, ele se livrou da corrupção do mundo. Quem é que se livra da corrupção do mundo hoje? São aqueles que podem ser chamados de igreja do Senhor, de igreja verdadeira. Ele foi obediente aos princípios do Senhor e foi levado sem passar pela morte. Quem é que vai ser arrebatado se não é a igreja do Senhor? Então, Enoque é uma figura de Cristo e a sua igreja. Santificação em Elias. Elias é outra pessoa que um profeta maravilhoso em Deus, né? Fidelidade inabalável, zelo ardente por sua aliança, coragem para enfrentar o mal, obediência, oração, confiança, mesmo em meio a provações. Então, Elias, podemos aprender sobre santificação com Elias exatamente por isso, porque o Elias, primeira coisa, fidelidade inabalável, zelo ardente por sua aliança com Deus. Gente, isso aqui é profundo demais, porque quando alguém, seja homem, seja mulher, seja jovem, ou criança, seja essa pessoa, então entende a importância dessa aliança com o Criador, essa aliança com o Senhor Jesus, isso aí é o tesouro maior que alguém possa encontrar aqui na face da terra, porque ninguém vai poder tirar. E desta aliança, imagina, você estando aliado com aquele que fez o céu e a terra, que é dono do ouro e da prata. Então isso daqui não fala só das coisas aqui da terra. Uma vez alguém perguntou para o próprio Senhor Jesus, dizendo assim: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que vai ser de nós? Ele falou: olha, todo aquele que deixou casa, deixou tudo para seguir, isso mostra uma conversão verdadeira ao Senhor Jesus. Nem estou falando de religião, estou falando de uma conversão de dentro para fora. E o Senhor respondeu: essa pessoa terá 100 vezes mais aqui na terra. Por isso, às vezes, a gente vê isso acontecer e muitas pessoas não entendem. Quando uma pessoa se entrega de verdade para o Senhor, ele é dado da parte do Criador, aquele que é dono de todas as coisas, 100 vezes mais aqui em tudo, em sabedoria, em saúde, em família, em prosperidade, em todas as coisas, mas isso é só o primeiro passo, porque o Senhor disse assim: e por fim a vida eterna. É isso que é mais importante, porque o Senhor Jesus não veio aqui só para dar uma vida melhor para as pessoas aqui na terra, né? Ele veio aqui para garantir a eternidade. Então veja de que profundidade que é a santificação. E quando nós vemos Elias, nós vemos essa pessoa que valorizou esta aliança com Deus, fiel ao Senhor, enfrentou o mal na sua época, correu o risco de morrer, porém enfrentou as provações vivendo na presença de Deus. Outra pessoa que nos faz também, esse aqui é o Eliseu. Eliseu, na vida de Eliseu, já viu falar do profeta Eliseu que veio depois de Elias, né? Olha, abandonou a vida anterior. Isso mexe muito com a gente. Isso faz a gente lembrar da verdadeira igreja. Os verdadeiros servos do Senhor são aqueles que abandonaram a sua vida de pecados e passaram a viver em novidade de vida. Isso não quer dizer que a pessoa parou de comer arroz cristal, parou de ir ao mercado, parou de ir para a escola, parou de trabalhar, parou de pagar os seus impostos. Não é nada disso, mas no seu interior ele recebeu uma outra vida em troca da vida anterior, porque aquela vida anterior era uma vida que era tendente a fazer as coisas erradas, a viver por causa do pecado. E essa vida nova,
ela faz com que essa pessoa então tenha o prazer de servir a Deus. Ninguém serve a Deus porque é um empregado de Deus, porque ganha dinheiro para isso, ou porque é obrigado a fazer isso para não ir para o inferno. Não, as pessoas passam a servir a Deus porque a melhor coisa que existe na vida do ser humano é servir. E eu vejo isso nesse olhar do Eliseu para cima aí, ó. Ele abandonou a vida anterior, perseverança no seu chamado, manifestação do poder, integridade, humildade e serviço. Também falando de santificação, nós lembramos de quem? De Abraão. Abraão, que antes era Abrão, né? Mas foi transformado, viu aí, vida anterior mudada, a vida nova dele passou a ser chamado de Abraão, ou seja, pai de uma multidão. Abraão, esse é o momento que ele está pela fé fazendo algo que Deus tinha pedido para ele, para provar a fé dele. Porque às vezes a nossa fé, veja bem, não somos nós que somos provados, é a nossa fé. Às vezes a nossa fé está sendo provada e a gente não compreende isso. E aí a gente começa então a desesperar. Veja que Abraão, não quero nem aqui fazer drama, não, porque Abraão, desde o começo, desde quando ele ouviu a voz do Senhor, ele passou a ser, digamos assim, uma figura da verdadeira igreja do Senhor na face da terra. Porque abandonou aquela idolatria da qual ele vivia ali na terra de Ur. Ele foi pedido para ele que ele deixasse a casa do seu pai, deixasse a sua terra, a sua parentela, para ir para o lugar onde ele nem sabia para onde. Então isso daí é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é exatamente isso. Deixou tudo para trás, tirou o coração dessas coisas para caminhar, ouvindo a voz do Senhor Jesus, que é o Deus presente, através do Espírito Santo, indo para o lugar que, humanamente falando, não se sabe, mas espiritualmente a gente sabe que o lugar preparado para todos aqueles que servem o Senhor em santificação é os céus. E Abraão não pode falar em santificação sem lembrar de Abraão, né? Esse homem de Deus. Uma outra hora a gente vai falar mais sobre a santificação em Moisés. Vamos terminar no Moisés, eu acho. É santificação em Moisés porque atendeu o chamado. Veja que a santificação é isso. Quando você ouve, recebe aqui aquela santidade através do sacrifício do Senhor Jesus, e aí vem a ação. A santificação já fala ação. Então, quando ele saiu do Egito, aí vem a ação, porque ele estava ali deixando para trás toda aquela glória, todo aquele futuro promissor que ele poderia ter no Egito, mas ele deixou tudo em uma certeza que ele era chamado por Deus. E isso fala da igreja. A igreja tem certeza que tem um chamado de Deus. É tanto que a pessoa, quando se converte a Deus, muitos deles às vezes são perseguidos pelos parentes, né, pelos seus familiares, no início, porque depois acabam indo para a igreja também, voltando para Deus. Mas no início, às vezes, há essa revolta, porque as pessoas teve um encontro com Deus, e aí a pessoa tem que escolher. Mas o Moisés, ele escolheu a servir a Deus, saiu do Egito, transmitiu a lei para o povo. Quem é que transmite hoje a palavra de Deus para as pessoas, se não é a igreja verdadeira, né? E guiando o povo, sendo o exemplo. A igreja verdadeira precisa ser o exemplo dos fiéis. Raabe, podia falar aqui de Raabe, de Ana, de Maria. Veja bem, a Maria é o maior exemplo de santificação que aponta para a igreja, né? Maria não é para ser idolatrada, mas é o exemplo de fé. Eu gosto de falar que Maria, tanto Raabe como Ana, como Maria, como Estevão, como Paulo, como Silas, como Pedro, como João, Policarpo e tantas outras pessoas, os pais da igreja primitiva, todas essas pessoas, eles servem como exemplo para mostrar como que tem que ser as características da verdadeira igreja aqui na face da terra. E cada uma dessas pessoas nós vamos ver, por exemplo, a Raabe, quando ela compreendeu a necessidade dela sair daquela vida que ela vivia em função de viver a fé daqueles hebreus, né? A Ana, a Maria, o Estevão e todos eles. Maravilha. Também falando de santificação, nós lembramos dos milhões e milhões de verdadeiros adoradores que neste momento agora que eu estou gravando esse vídeo, estão
confirmando seus testemunhos ao Senhor Jesus, que é o primeiro em suas vidas. Nós acreditamos que a santificação se alcança pelo revestimento do Espírito Santo, que traz o poder para a transformação e a libertação do pecado. Veja que a santificação envolve o sobrenatural, o revestimento do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Então aí que está o problema, né? Porque o Espírito Santo é o assopro do Senhor Jesus. Daí o motivo da submissão da igreja ao Senhor Jesus, né? A libertação do pecado juntamente com a prática da palavra de Deus e a oração fervorosa, o arrependimento contínuo e a comunhão com Deus e o seu povo. Maravilha! A santificação é um processo contínuo, transformador, produzido pelo Espírito Santo, que torna o cristão, está vendo que está falando com o cristão, parecido com Cristo. Aí o motivo de eu falar muito da igreja e falar muito que a aliança de Cristo e a igreja, ela é parecida, ou vamos dizer o contrário, né, que um verdadeiro casamento aqui na terra, de um homem e de uma mulher, aponta para esta aliança, porque nesta aliança, olha só, a santificação é um processo contínuo, transformador, produzido pelo Espírito Santo, que torna o cristão mais parecido. Já viu aquela história? Fala, nossa, aquela esposa parece com o esposo, né? Porque exatamente isso, quando duas pessoas se casam ali no altar e vivem uma vida, fica parecendo. Então, uma igreja do Senhor, ela tem que parecer o Senhor Jesus, ela tem que caminhar, ela tem que ter a fé dele, ela tem que andar com ele. E isso se chama santificação. Olha, é uma dedicação a Deus que envolve a mudança de coração, mente e desejos, buscando a vontade do Senhor Jesus em todas as áreas da vida. Isso é maravilhoso. É um chamado para viver no mundo como sal e luz, sendo separado do pecado para a glória de Deus. Não é maravilhoso, gente? Santificação na conversão, somos declarados santos, justificados por Deus, e no novo nascimento, quando recebemos uma nova natureza, e em toda a vida onde a nova natureza cresce em oposição à velha natureza, que ainda resiste ou reside na carne. Sabia disso? Que não existe um super crente, né? Não existe. O que existe é um crente que compreende o que é ser igreja do Senhor e vive na certeza de que a mão do Senhor Jesus está sempre protegendo, porque a velha natureza sempre vai residir na nossa carne, querendo puxar para trás, mas o que está em nós é maior. Glória a Deus. Deus abençoe, né? O objetivo final da santificação é a imagem do Senhor Jesus em nós. Toda a vida deve ser dedicada a Deus, não mais ao pecado. Dedicada a Deus e não mais ao pecado. Veja como que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vendo o contrário disso, né? Uma vida inteira dedicada ao pecado e não a Deus. Sendo que a santificação é uma vida inteira dedicada a Deus e não ao pecado. Aí vem a restauração, a cura da alma através da palavra do Senhor e do Espírito Santo. A santificação restaura a alma, curando as feridas e moldando os pensamentos e desejos para refletir os de Deus, mudando os pensamentos daqueles que formam a igreja e começa a refletir os pensamentos do próprio Deus. Santificação envolve uma limpeza contínua do pecado através da confissão e do perdão, mesmo após a regeneração. Pastor José de Carvalho, sou essa pessoa que falei com você, deixo aqui a minha oração, a minha fé, eu todos os dias buscando a presença do Senhor. É errado pensar que igreja é uma empresa, igreja é uma mão de Deus, é uma porta que Deus coloca aqui na terra para facilitar, para revelar a grandeza do Senhor. Da mesma forma que o tabernáculo era o lugar onde se buscava a comunhão com Deus, quando a gente vai na igreja para buscar comunhão com Deus, encontramos essa comunhão, não por causa do templo, não por causa, enfim das vidas que estão ali, mas do Espírito Santo que atua naquelas pessoas que estão vivendo em santificação. Lembra que eu falei? Olhando para o exemplo desde Abel, passando por todos esses homens e mulheres de Deus, como eles
dedicaram as suas vidas para Deus em função de um chamado. Então essas pessoas você vai encontrar na igreja, viu? Uma certa vez um rapaz estava conversando, né? Um príncipe estava conversando com o seu amigo, né? E falando, né, que estava procurando uma moça para se casar, mas nunca achava ela com as qualidades que ele queria, né? Aí essa pessoa olhou para ele e falou assim: você já procurou na igreja, nas pessoas da igreja? Aí ele ficou assim, porque exatamente, com certeza, não só falando para casamento, mas na igreja está assim. Claro que tem pessoas que estão no processo de libertação, mas é lá na igreja onde o Espírito Santo, ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do sexo. Convidamos você a fazer parte conosco em uma de nossas reuniões. Eu estou aqui no Jardim Guanabara 2, Ministério Vila Nova, sou o pastor José de Carvalho, e nós estamos ali todo domingo à noite, de 18 horas até as 20 horas, e domingo de manhã também. Também na terça-feira e na quinta-feira, às 19h30. Deus abençoe todos.